Agora vamos analisar aqui então o código-fonte desenvolvido aqui na classe Suporte Técnico Grid Controller, tá? Que é o controller lá da classe da tela, né? Suporte Técnico Grid, que é a tela utilizada pelo usuário, ok? Bom, então aqui no construtor desse controller, nós recebemos aqui como parâmetro um chamado VO, tá? O chamado VO, ele representa aqui uma tabela do banco de dados chamado. Nesse construtor, nós instanciamos aqui a classe Suporte Técnico Grid, né, que é a tela, ok? Definimos aqui o nome da ação lá no servidor que irá receber as requisições, ok? Que no caso é Chat Grid Action. Então, aqui no pacote com.t2tirp.suporte.servidor, nós temos aqui uma classe chamada Chat Grid Action, ok? Logo depois, nós setamos aqui esse objeto chamado, tá? Chamamos o método inicia chamado, adicionamos essa tela, né? Essa tela Suporte Técnico Grid ao MDI Frame, que é a tela principal do sistema, e logo depois chamamos aqui o método verifica mensagens, ok? Então aqui vamos visualizar o método inicia chamado. Então esse método ele é chamado, né, sempre que o usuário abre, né, solicita o suporte. Então o usuário solicitou um suporte, ele vai abrir o sistema e vai chamar essa tela aqui. No caso, quando instanciar essa tela, automaticamente ele vai iniciar um novo chamado, ok? Ao executar aqui o método inicia chamado, é feita uma requisição para o servidor, tá? No caso aqui, a ação, né, o nome da action lá no servidor que vai receber essa requisição é o chamado detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor, nós também temos aqui a classe chamado detalhe action, ok? Nessa requisição é passado como parâmetro a constante insert, ok? E o chamado, tá? Esse chamado, lembrando que ele foi recebido aqui como parâmetro do construtor dessa classe, ok? Então é realizada essa requisição para o servidor. Então aqui no servidor, na classe chamado detalhe action, primeiramente aqui nós temos o método getRequestName que identifica o nome dessa action, que no caso é o chamado detalhe action, ok? Automaticamente então será executado o método executeCommand desta action, tá? Ao executar esse método executeCommand, nós vamos buscar aqui os parâmetros que foram passados lá pela aplicação que realizou a requisição, ok? Então quais foram esses parâmetros? Foi aqui dois objetos, uma constante, aqui da classe constantes, né? Insert e o chamado VO, ok? Primeiramente, aqui nós vamos buscar a ação, tá? Então nós vamos aqui primeiro identificar qual ação será executada. No caso lá é uma ação de insert. Então ele vai verificar aqui que a ação que será executada no momento é uma ação de insert. Então ele vai executar aqui o método insert, ok? Ao executar esse método insert, novamente ele vai buscar, né, esses parâmetros que foram trazidos, que foram enviados lá pela aplicação cliente. E dessa vez ele vai buscar o chamado VO, tá? Que também foi passado lá pela aplicação cliente, tá? Nesse chamado VO, nós temos aqui apenas alguns itens setados, tá? Nós vamos ver posteriormente quais são esses atributos. Estão sendo setados lá na classe menu aqui do projeto suporte, né? Está no pacote padrão cliente. Nós vamos ver o código-fonte posteriormente, ok? Então, ao receber aqui o chamado, ele vai criar aqui um objeto date, né, identificando a data desse chamado, e logo depois um simple date format, tá, onde nós vamos formatar a hora que será atribuída a esse chamado, né, a hora de abertura desse chamado. Logo depois, nós setamos aqui a data de abertura e a hora de abertura do chamado, ok?
iniciamos aqui uma sessão com um banco de dados e logo depois salvamos esse chamado. Então aqui nesse momento é inserido, né, um novo chamado lá no banco de dados. Ok? Após realizar esses procedimentos, é retornado aqui lá para a aplicação, para a aplicação do lado cliente, né, o resultado desse procedimento. Ok? Logo depois que é realizada essa requisição, o servidor retornou com os dados. Nós verificamos se ocorreu algum erro na requisição lá pelo servidor. Tá? Se não ocorreu nenhum erro pelo servidor, aliás, se tiver ocorrido algum erro, será gerada aqui uma exceção. Tá? Caso não tenha ocorrido nenhum erro, nós iremos aqui atribuir esse objeto chamado ao objeto chamado VO que foi passado lá pelo servidor. Ok? Então aqui no lado do servidor foi retornado um VO response e dentro desse VO response, né, foi retornado aqui o chamado que foi salvo. Ok? Caso ocorra algum problema na execução desse método, será emitida aqui uma mensagem para o usuário informando que ocorreu um erro ao realizar a abertura de um determinado chamado. Ok? Bom, logo depois que foi iniciado o chamado, é mostrada essa tela aqui lá na tela principal do sistema, que no caso é o MDI Frame, e logo depois é chamado o método verifica mensagens. Tá? Nesse método verifica mensagens, nós criamos aqui uma thread, tá? E nessa thread nós temos um laço, no caso aqui um laço infinito. Ok? Então temos aqui o while true, ele vai executar esse laço infinitas vezes. Ok? Ao executar o código desse laço, primeiramente ele vai aguardar 3 segundos, tá? E logo depois ele vai chamar o método reloadData aqui da grid, dessa grid aqui onde o usuário está visualizando as mensagens. Ok? Ao chamar o método reloadData dessa grid, automaticamente será executado aqui o método loadData. Tá? Ao executar o método loadData, primeiramente nós definimos aqui alguns parâmetros dessa grid, no caso a ação. A ação agora será uma ação de load, né? Definimos outro parâmetro também, que é o ID do chamado. Tá? Então, como o chamado ele já foi aberto, agora nós temos o ID desse chamado. Então, nós passamos aqui como parâmetro o ID do chamado. Ok? Logo depois é realizada aqui uma requisição para o servidor, através aqui do método clientUtils, getData, né, da classe clientUtils, e nós passamos aqui como parâmetro a ação do servidor. Nesse caso aqui a ação agora é o chatGridAction, tá? Então quem vai receber essa requisição é aqui o chatGridAction, tá? E o outro parâmetro que nós passamos é um gridParams, tá? Que contém esse other gridParams, ok? Bom, então aqui no lado do servidor será recebida essa requisição, identificou-se que essa ação aqui, que o nome dessa action aqui é o chatGridAction, então vai executar aqui o método executeCommand. Tá? Nesse método executeCommand, nós vamos primeiramente buscar a ação que foi passada como parâmetro, né, que foi definida aqui, que é uma ação de load. Ele vai identificar qual que é essa ação e vai então executar o método load. Ok? Ao executar o método load, ele vai buscar o outro parâmetro que foi informado, que no caso é o ID do chamado. Ok? Depois dele buscar esse parâmetro, ele vai definir aqui um SQL, né, onde ele vai buscar todas as mensagens, né, que estão vinculadas ao chamado que foi aberto. Ok? Vai realizar essa consulta no banco de dados e retornar com o resultado lá para a aplicação que realizou essa requisição. Ok? Aqui, após retornar os dados, as mensagens elas serão atualizadas ali na grid, onde o usuário visualiza essas mensagens. Tá? Esse procedimento é realizado aí automaticamente pelo
OpenSwing, ok? Bom, aqui nós temos um outro método, que é o método envia mensagem. Esse método ele é chamado aqui pela tela, né, como nós já vimos anteriormente, suporte técnico grid, ok? Ele recebe aqui como parâmetro uma string, tá? Logo depois ele vai criar aqui um objeto da classe chatVO, tá? Vai definir o atributo mensagem, ele vai definir a qual chamado essa mensagem está vinculada, né? No caso aqui esse chat está vinculado. Logo depois eu defino alguns parâmetros, né, da grid. No caso aqui nós iremos aqui realizar uma ação de insert, tá? E vamos informar também outro parâmetro, no caso agora o chatVO, tá? E logo depois realizamos aqui a requisição para o servidor. Nesse caso aqui, a action que irá receber essa requisição também é chatGridAction, tá? Só que agora nós estamos passando aqui como parâmetro uma ação de insert, ok? Então aqui no método executeCommand nós é identificado que é uma ação de insert, então será executado o método insert, ok? Ao executar o método insert, ele vai buscar o chatVO, que foi passado como parâmetro. Ele vai criar aqui um objeto da classe date, né, data da mensagem, e logo depois ele vai definir, né, vai atribuir aqui, vai setar os atributos data da mensagem e hora da mensagem. Logo depois ele inicia uma conexão com o banco de dados e salva essa mensagem no banco de dados, tá? Então essa mensagem ela será salva aqui na tabela chat, ok? E retorna com o resultado lá para a aplicação cliente. Ao retornar com o resultado dessa requisição, é verificado se essa requisição, se ocorreu algum erro nessa requisição. Se tiver ocorrido algum erro, vai lançar uma exceção, ok? Caso contrário, ele vai buscar o chatVO, né, que foi gravado lá no banco de dados, e logo depois incluir essa mensagem aqui na grid de mensagens que é visualizada pelo usuário, ok? Bom, outro método que nós temos aqui é o método envia arquivo, tá? Nesse método envia arquivo, ele também é chamado lá pela classe suporte técnico grid, né, quando o usuário seleciona um arquivo para ser enviado lá para o servidor, ele recebe aqui como parâmetro um file, né? Os procedimentos aqui então, primeiramente criamos um objeto da classe arquivo.vo, tá? Definimos o chamado a qual esse arquivo está vinculado, né? Nessa classe arquivo.vo, nós temos aqui dois atributos transientes, tá? O primeiro atributo transiente é o atributo arquivo, né, que é um array de bytes, e uma string, né, que é a extensão desse arquivo. Então, nesse atributo arquivo, nós vamos guardar os bytes desse arquivo, e no atributo extensão, nós vamos guardar a extensão desse arquivo, ok? Então, primeiramente aqui nós setamos o atributo arquivo através do método getBytesArquivo. Ele recebe aqui como parâmetro o arquivo que foi selecionado lá pelo usuário, tá? Então aqui nesse procedimento, nesse método, nós iremos buscar os bytes do arquivo que foi selecionado pelo usuário. Logo depois nós definimos aqui a extensão desse arquivo, chamando o método getExtensão do arquivo. Esse método ele recebe como parâmetro uma string representando o nome do arquivo, tá? Então ele vai buscar a extensão desse arquivo, ok? Logo depois nós definimos aqui também os parâmetros da grid, tá? Dessa vez aliás, aqui também nós temos a ação de insert, né? O segundo parâmetro agora é um arquivo VO, tá? Que é esse arquivo que nós definimos logo aqui em cima. Então será realizada a requisição para o servidor, só que dessa vez a action que irá receber essa requisição é a action arquivo grid action, tá? Então aqui no lado do servidor nós também temos uma classe arquivo grid action, tá?
Então nós passamos aqui como parâmetro, né, um grid params, onde nós temos uma ação de insert e o arquivo, tá, em order grid params. Então aqui em arquivo grid action, primeiramente nós temos o método getRequestName, que identifica o nome dessa action, tá? O método executeCommand, nós iremos identificar qual ação será executada. Nesse caso também será uma ação de insert, ok? E aqui no método insert nós buscamos o arquivo, né, que foi enviado lá como parâmetro, definimos a data de envio e a hora de envio do arquivo, ok? Logo depois nós definimos o caminho, né, onde será salvo esse arquivo. Então nós vamos buscar aqui, lá no servidor, né, nós criamos aqui em páginas web uma pasta chamada suporte. Tá? Então lá no servidor terá uma pasta suporte, onde os arquivos que forem enviados pelo usuário, eles serão armazenados ali dentro dessa pasta, né? Então nós vamos buscar aqui o caminho dessa pasta suporte, né? O caminho real dessa pasta, o caminho absoluto, ok? E logo depois nós vamos adicionar aqui a esse caminho, nós vamos definir o nome do arquivo que será salvo, tá? Temos aqui o file.separator, né? E o nome do arquivo ele está sendo definido aqui da seguinte forma: nós pegamos o ID do chamado, tá? Então no caso o ID do chamado, concatenamos aqui com o underline, tá? E logo depois concatenamos aqui com a data do envio do arquivo, ok? Na verdade é a hora de envio do arquivo, tá? Nós definimos aqui um formato hora do arquivo, ok? E esse formato hora do arquivo, ele representa aqui a hora, underline, os minutos, underline, e os segundos, ok? Então nós vamos gravar um arquivo com o ID do chamado e a hora que esse arquivo foi enviado, tá? Logo depois, nós criamos um objeto aqui da classe file, salvamos esse arquivo, tá? Definimos aqui o atributo caminho do arquivo VO e salvamos os dados desse arquivo lá no banco de dados, ok? Logo depois retornamos com resultado aqui para a aplicação cliente, ok? Após retornar com esse resultado, é verificado se ocorreu algum erro durante o envio desse arquivo. Caso tenha ocorrido algum erro, será lançado aqui uma exceção. Caso contrário, não será lançada nenhuma exceção e o procedimento aqui nesse método será finalizado. Ok? Bom, então esse é o código-fonte, né, que foi desenvolvido aqui nessa classe suporte técnico Grid Controller. Ok?